do Mosteiro de Jerônimos, vamos admirar um estilo arquitetônico único que existe em Portugal, que é o estilo manuelino, manuelino porque foi atribuído ao tempo em que Dom Manuel era o rei de Portugal, na época dos descobrimentos, e vamos explicar porquê. Vamos visitar, inclusive, a igreja, para vocês terem uma ideia, uma das igrejas góticas mais impressionantes. Vão ver alguns dos homens mais emblemáticos da pátria portuguesa estão com o seu túmulo ali, vamos explicar cada um deles também. Vocês vão ver dentro da igreja alguma coisa muito interessante, provavelmente é a única igreja que vocês conhecem que vão ter a família real sendo carregada por elefantes nos altares, tanto dos reis quanto dos príncipes e das princesas. Vamos explicar porquê, que isso também tem. Portugal é um país das lendas, das histórias, né? Então, vamos ter oportunidade de explicar um pouquinho isso. Bem ali ao lado, isso caminhando, nós vamos atravessar um jardim lindíssimo, são os jardins de Belém. Perdão? Não, tá certo. Estou acompanhando aqui você. Eu pensei que você tinha interrompido. Mas estava dizendo que vamos, então, atravessar uns jardins lindíssimos, são os Jardins de Belém. Vamos, para quem já ouviu falar da famosa fábrica dos pastéis de Belém, que tem tudo a ver com os Jerônimos, vamos visitar a fábrica. Entretanto, já estamos aí meio da manhã, então vocês provavelmente já esqueceram aquela comida de plástico do avião e vão saborear um pastel de Belém, não um pastel de nata, mas sim um pastel de nata especial, que é o pastel de Belém. É o único local onde você pode dizer que vai comer um pastel de Belém. Apesar de, obviamente, essa palavra ser estendida ao país inteiro sempre que vocês comem aquele pastel. Mas é de Belém, porque, obviamente, é fabricado em Belém. O resto dos pastéis são pastéis de nata, que é normalmente o português normal corrige o turista. Então, pastel de Belém tem que comer em Belém. Aqui está comendo pastel de nata. Mas, enfim, brincadeira à parte, vocês vão ver, até mesmo dentro da fábrica dos pastéis de Belém, é muito interessante, porque tem os painéis de azulejo lindíssimos, aquilo parece um labirinto, porque aquilo foi crescendo muito. Aquilo, na verdade, a fábrica, para quem não conhece, ela nasceu quando as ordens religiosas foram expulsas de Portugal. A ordem religiosa estava, obviamente, no mosteiro de Belém, no mosteiro de Jerônimos, e quando as ordens religiosas foram expulsas, tudo aquilo que motivava as pessoas a pegarem um barco em Lisboa e irem até Belém, fazer um passeio e comer na porta do mosteiro os famosos pastéis de Belém, deixou de ser possível. Mas alguns dos funcionários que trabalhavam nessa cozinha dentro do mosteiro de Jerônimos resolveram montar, como faríamos hoje em dia, um negócio bem perto e uma casa bem perto, então, ali do mosteiro. E claro, isso ficou famoso. As pessoas continuaram indo, não tanto agora pelo mosteiro, mas sim pelos pastéis de Belém, e passou, obviamente, a ser quase hoje em dia um ícone de Portugal. Então, nós vamos passear por ali, vamos ter oportunidade depois de levar vocês para almoçar num local fantástico, para vocês terem oportunidade de almoçar com calma e ter um almoço de boas-vindas a Portugal. Nós, neste roteiro, colocamos vários dos almoços e dos jantares, não são necessários todos, até porque, primeiro, para não encarecer, mas também porque há muitos, quando a gente está, por exemplo, dentro de uma cidade, é mais fácil cada um ir almoçar ou jantar onde quiser. Mas alguns dos dias nós escolhemos colocar essas refeições, esses almoços, já com bebida incluída. Então, para facilitar, por um lado, do ponto de vista logístico, porque é diferente
quando o guia liga e diz, olha, estamos chegando aqui a meia hora, está todo mundo pronto, do que entrar em um grupo grande de pessoas para um restaurante dentro, cada um pediu uma coisa diferente, então levaríamos mais tempo. Então, este vai ser exatamente um dia, porque vocês vão chegar cansados, certamente não vão andar rodando por ali para procurar almoço, e assim vocês vão degustar algumas das coisas. Não vamos revelar o cardápio para aqueles mais curiosos. A gente vai guardar alguns segredos e algumas surpresas para vocês. Espero que sejam agradáveis. Eu não tenho dúvida que serão, porque os nossos clientes adoram surpresas, né? E querem realmente aproveitar o máximo que Portugal tem para oferecer, né? E Portugal é curioso, Anderson, porque nós vemos muitas vezes, ouvimos muitas vezes esses comentários. Portugal é um retângulo, é um país pequeno, um país que tem mais ou menos a área, a superfície do Sergipe, é um retângulo em pé, mas tem uma diversidade de culturas, de gastronomia, de vinhos, de paisagens, talvez como poucos na Europa. Obviamente existem países na Europa com morfologias também completamente diferentes, mas às vezes as distâncias entre essas paisagens ou entre essas gastronomias são muito grandes. Em Portugal parece que está tudo condensado. E isso tem uma explicação também histórica, né? A gente vai, na medida em que as pessoas forem se interessando, a gente vai explicando isso também. É porque, vocês já repararam que nós estamos no início da Europa, né? Mas na época, ao longo da história, nós fomos, aqui em Portugal, estando no final da Europa. Ou seja, sempre que havia uma convulsão política, religiosa, militar, no centro da Europa, os povos iam sendo expulsos ou migrando, fugindo para onde poderiam, né? E aqui acabava a Europa. Ou seja, daqui para frente não tinha mais nada. Aqui ou você saía no mar ou tinha que ficar por aqui. Como vocês sabem, só era possível sair da Europa por mar a partir dos descobrimentos, né? Então, foi preciso esperar o século XV para que isso fosse possível. Até ali, todos os povos, sejam eles fenícios, cartagineses, celtas, romanos, depois os vândalos, enfim, todos esses povos vieram para os visigodos, vieram para a Península Ibérica, principalmente para Portugal, que era o final, era onde tinha a costa, né? Normalmente, como até hoje, a densidade populacional junto à costa é maior, e esse era o motivo pelo qual os povos vinham para cá. E isso tinha coisas ruins, obviamente, de confrontos, até religiosos, mas criou também uma amálgama de culturas, de saberes, de tradições, de histórias, de lendas, de gastronomia e de vinhos, né? Então, essa é a explicação pela qual você tem um país relativamente pequeno, quando comparado com outros países europeus e, sobretudo, quando comparado com um país como o Brasil, mas com uma densidade muito, muito grande. E vocês vão ter oportunidade de ter isso condensado. É quase como comprar uma enciclopédia, né? Hoje em dia mais ninguém compra enciclopédia, mas, enfim, quem tem 60 anos como eu, ou 61, sabe do que é que eu estou falando. Eu sei. Se você disser algo, se você falar numa palavra chamada Barça, a quem tem menos de 30 anos, o cara não imagina que você está falando de outra coisa. Mas, enfim. Mas estava, então, voltando a esse primeiro dia, vamos levar vocês para almoçar, num local emblemático, espero que vocês gostem, e depois, obviamente, finalmente, vamos 2h30, 15 para as 3, vamos chegar no hotel, para vocês finalmente descansarem da parte de tarde da viagem que fizeram e do passeio da parte de manhã, né? Então, essa é a intenção. No dia seguinte, nós estamos no dia 11 de junho. No dia seguinte é dia 12. E vocês vão ver uma coisa curiosa, e este roteiro foi medido, calibrado, para vocês terem várias experiências, e uma delas,
ou duas delas, são as festas... Saúde! Perdão, obrigado. São as festas juninas, né? Nós estamos em junho, então nós vamos pegar as festas de Santo Antônio, em Lisboa, que são as principais festas da cidade, é o feriado da cidade. O feriado, na verdade, é no dia 13, mas nós estamos aí no dia 12, com as festas de Lisboa, que se dão exatamente à noite. E vamos, no final da viagem, pegar as festas de São João, no Porto e em Braga, ou seja, no norte. Então, vocês vão ter a oportunidade de ver várias festas dos santos populares, de uma forma diferente daquelas que vocês certamente têm no Brasil. E vocês vão achar muito interessante e vão perceber as raízes dessas festas juninas que vocês têm no Brasil, vão perceber de onde é que vieram e vão achar interessante. Não são exatamente iguais, mas são semelhantes, como é lógico, e são igualmente animadas. Então, espero que vocês gostem. Mas estavam voltando, então, ao dia 12, ou seja, no dia seguinte, já vocês descansaram, e nós vamos fazer, então, uma visita guiada, fatalmente, a Lisboa, né? Vamos mostrar Lisboa, os bairros mais tradicionais, vamos falar de alguns dos personagens, tanto históricos, que vocês certamente conhecem alguns, da literatura, conhecem também certamente outros. Vamos contar alguns episódios muito interessantes, vamos passar em locais onde Luís de Camões esteve preso, das muitas aventuras amorosas em que ele se meteu, e vamos também contar algumas, porque são deliciosas, né? Se depois, entre a lenda e a história, eu fico sempre com a lenda, porque é sempre muito mais saborosa. Sim, com certeza. Mas, conclusão, vamos passar por vários bairros emblemáticos de Lisboa, vocês vão, com certeza, ter no ouvido o nome de alguns. Vamos contar a epopeia de Lisboa. Lisboa, para vocês terem uma ideia, é uma cidade com mais de 2.000 anos. Mais de 2.000 anos. Porque já era cidade, ou já era um porto importante, muito antes dos romanos chegarem aqui. Já os fenícios, os cartagineses vinham comercializar coisas em Lisboa, entravam pelo estuário do Rio Tejo, antes dos romanos chegarem, e os romanos chegaram aqui 123 anos antes de Cristo. Então, vocês veem que nós vamos passar por cima o centro de Lisboa, o Rocio, mesmo a Avenida Liberdade, os restauradores, a Praça dos Restauradores, estão em cima das ruínas romanas de Lisboa, onde havia o circo romano, onde havia o teatro romano, e algumas dessas ruínas são possíveis serem visitadas por baixo, ou seja, estão nos subterrâneos de onde nós passamos, onde passam os carros. Então é muito interessante você saber que essa cidade, como muitas na Europa, foram, na verdade, camadas sucessivas de cidades, de construções, mas também de culturas e de línguas. Nós vamos contar algumas coisas que vão surpreender vocês, em termos até do nosso idioma português, a saudação, porque é que você hoje diz olá, bom dia, ou salve, né? Ainda vem do tempo dos romanos. Então, vamos visitar um pouquinho a cidade de Lisboa nesses aspectos todos. Vocês vão ver ou vamos contar para vocês porque é que existem bairros históricos muito árabes, ou seja, com ruas muito estreitas, casas muito altas, mas depois vocês veem o centro da cidade muito bem ordenado, mais ou menos como está Paris. Lá foi por causa do Haussmann, que reordenou Paris completamente, por motivos diferentes. Aqui nós tivemos o Haussmann daqui, foi um indivíduo chamado Marquês de Pombal. Por isso é que o centro da cidade, a baixa da cidade, a parte mais baixa da cidade, se chama Baixa Pombalina. Nós vamos falar desse indivíduo várias vezes, tanto em Lisboa
quanto no norte, porque ele foi talvez um indivíduo, um dos mais importantes reformadores do Estado português ou do país, né? Teve vários, mas esse teve a sua importância e tem um local de destaque em Lisboa. Então vamos contar isso, vamos falar do terremoto do dia 1 de novembro de 1755, o que é que aconteceu, as 3 desgraças que aconteceram nessa noite. Vamos visitar algumas construções muito interessantes. Vocês provavelmente nunca devem ter ouvido falar de uma igreja com um poço dentro, um poço de água. Não. E um poço de água salobra, ou seja, não era água potável. Então é normal as pessoas perguntarem, escuta, mas qual é a ideia de fazer um poço dentro de uma igreja? E inclusive se a água não dá para beber, porque é água do rio. E vamos mostrar que esse indivíduo não só restaurou a cidade, reordenou a cidade, mas teve o cuidado de fazer isso com algumas preocupações. Uma delas foi colocar poços para que, no caso de se repetir, haver um incêndio, que foi uma das desgraças que houve nessa noite, a população ter aonde bombear água, né? Então, vão ver algumas coisas interessantes. Nós temos museus muito diferentes daqueles que vocês provavelmente encontram em outros locais. Temos o Museu do Dinheiro, por exemplo, onde você consegue tocar num lingote de ouro com a mão. Não pode levar, mas pode tocar. Então, vamos conhecer então Lisboa. E nessa noite, como eu disse, são as festas de Santo Antônio. O feriado, na verdade, da cidade é no dia seguinte, no dia 13, mas nessa noite a cidade... Aliás, vocês vão ver a transformação das pessoas que vêm para o centro da cidade. A cidade fica cheia de barraquinhas. É normal nos bairros mais tradicionais da encosta do Castelo de São Jorge. O Castelo de São Jorge é o castelo onde nasceu a cidade, de onde a cidade se desenvolveu. Obviamente está no alto de uma colina. Então, nessas ruas que sobem para o castelo, e em outros bairros também, mas existem as tradições os próprios moradores chegam fora da porta, às vezes casas muito simples, e colocam uma tábua, estão servindo sardinhas assadas, o filho abanando o braseiro, a filha vai buscar o vinho lá dentro, a dona de casa está assando uns pimentões e o dono da casa está recebendo dos clientes. E, ao mesmo tempo, tem aquelas bandeirinhas todas, como vocês também conhecem, das festas. E o vinho português, ó... Vocês vão ter duas coisas. Além do vinho, vocês nessas festas têm de tudo, né? De sangria, cerveja, you name it, né? Sede e fome vocês não vão passar. Mas eu acho que, como qualquer festa junina, o envolvimento das pessoas da cidade, a animação, as festas que se desenvolvem mesmo até em praçazinhas muito pequenininhas, o movimento das pessoas subindo e descendo, comendo sardinha em cima de um pedaço de broa, assim na mão mesmo, e segurando o copo, é muito interessante. Então vocês vão... Essa é uma festa que se desenvolve pela noite dentro, né? E depois nós vamos, obviamente, reunir vocês todos para levar vocês para o hotel para finalmente descansarem. Mas vai ser um dia bastante intenso, em que vocês vão conhecer a cidade, mas de uma forma diferente daquela que conhecerão em qualquer outra época em que venham, porque a cidade vai estar parada ao trânsito, ou seja, livre do trânsito no centro da cidade, e disponível para a festa, para a música, para a sardinhada, enfim, para a animação. E vocês vão ter essa oportunidade de ver a cidade de uma forma diferente. E o que é mais importante que eu vejo nos roteiros do Alberto, né, da Glamour, é justamente isso, esses detalhes, gente. Então, assim, quem já foi a Portugal merece ir de novo e conhecer esse roteiro. Quem ainda não foi, vai realmente conhecer a cidade. Não é simplesmente
passar, muitos roteiros passam, né, pela cidade e você não conhece todos esses detalhes que o Alberto está nos falando. Então, realmente é uma aula e esse bate-papo que a gente está fazendo é para realmente vocês sentirem essa diferença de um roteiro comum, né? Porque existem vários roteiros hoje, porém, com essa riqueza de detalhes, é bem diferente. Então, até mesmo na forma que o Alberto passa-nos os detalhes, vocês já veem que realmente é alguém que conhece, que vai levar em lugares que normalmente turistas brasileiros não vão. Então, não perca. Eu já garanti a minha reserva. É isso mesmo. Você está, claro, hoje não vou aqui entrar em detalhes, em todos os detalhes do roteiro, como é lógico, mas vocês vão, às vezes corta o coração não se passar, não mostrar às pessoas, às vezes, algumas coisas curiosíssimas. Nós temos locais, pouca gente sabe que Lisboa tem a segunda capela, não é igreja, uma das capelas dessa igreja é a segunda capela mais valiosa do planeta. Nossa. Só perde para a Capela Sistina, pelos motivos óbvios. Mas é a capela mais valiosa do planeta. É apenas uma das capelas dessa igreja. Entendeu? Então, nós vamos falar de Padre Antônio Vieira, nós vamos... Claro, a festa não é do Padre Antônio Vieira, a festa é de Santo Antônio. Nós vamos visitar a igreja de Santo Antônio, ao lado de onde ele nasceu, junto da Praça do Limoeiro e do Beco do Carrasco, onde havia a forca. Então, Lisboa, que está exatamente do lado de um mirante fantástico sobre o Rio Tejo. Então, você tem desgraça, religiosidade e uma vista magnífica, tudo no mesmo local, um espaço assim de 50 metros, uma coisa da outra, entendeu? E vamos contar, como é inevitável, o santo merece isso, né? Santo Antônio de Lisboa. Vamos explicar por que também é Santo Antônio de Pádua. Ele não nasce como o Santo Antônio, ele era até um nobre, muito inteligente. Ele nasce ali exatamente junto da capela de Santo Antônio, ou da igreja de Santo Antônio hoje em dia, mas ele nasce com o nome de Fernando Bulhões. Era um rapaz, filho de famílias até muito abastadas, mas logo desde jovem que ele sentiu inclinação para a vida religiosa. Nós vamos contar isso, vamos contar como é que ele se junta aos agostinhos, porque é que ele vai para Coimbra. Nós depois, quando passarmos em Coimbra, vamos falar dele novamente, junto da universidade. Vamos mostrar como é que ele vai parar em Itália, como é que ele vai parar em Pádua. É o mesmo santo, né? Ele muda de nome exatamente porque ele se encanta, ele vai estudar teologia para Coimbra, e ele era agostinho, ou seja, era um frade agostinho, e ele vai para Coimbra. E quando chega em Coimbra, ele era um indivíduo muito inteligente, muito culto também, e ele acaba se encantando pela ideologia franciscana, ou seja, de São Francisco de Assis. E a tal ponto que ele larga o hábito de agostinho e professa ou entra para a ordem religiosa franciscana. E é aí onde ele muda de nome e passa a se chamar Antônio. Depois vamos contar os casos, como é que ele vai parar a Itália. Ele não ia para lá, ele ia para Marrocos. E depois, porque é que ele ficou tão famoso até hoje. O próprio Papa, achou que ele tinha dotes de pregador, era um indivíduo realmente com um dom da palavra. Ficaram famosos alguns dos sermões deles, inclusive o sermão aos peixes. Ele pregava, a lenda diz que ele pregava aos peixes quando os homens não o queriam ouvir ou quando não o escutavam, né?
Então, vamos falar do milagre, que 40 anos depois já da morte dele, quando foi desenterrado, quando foi exumado, a língua estava completamente intacta e, obviamente, reforçou os dotes de bom orador que ele tinha. Enfim, vamos falar um pouquinho disso tudo para justificar porque é que nós vamos à igreja. Claro, está aberta no dia dele, é uma igreja lindíssima e está a caminho do Castelo de São Jorge. E, portanto, vamos nesse dia e nessa noite fazer um tour diferente e vocês vão ter experiências que em outra época, em outro dia, mesmo em Lisboa, não será possível, né? Aqui perguntaram, Alberto, o Antônio Câmara, Antônio Câmara Júnior está perguntando, tem locais no roteiro sobre templários cruzados? Nós vamos falar, né, nós não vamos passar neste roteiro, não vamos passar em Tomar, mas nós vamos falar inevitavelmente dos templários. Claro que as pessoas associam sempre, porque era a sede da Ordem dos Templários, era na cidade de Tomar, que está muito próxima de Fátima até. Mas não era apenas Tomar. Os Templários tinham ali a sua sede, mas fizeram uma série de de fortes ou de fortificações para defender o rei de Portugal. Então nós vamos contar a história dos Templários, para quem tem curiosidade. Vamos contar como é que a ordem se desenvolveu, por que se desenvolveu. Pouca gente sabe que Templários têm a ver com o Templo de Jerusalém. E como é que eles se desenvolveram, por que é que eles foram simplesmente abolidos, a ordem foi extinta de um momento para o outro, exatamente por causa do rei de França, em conluio com o Papa na época. Por que é que isso aconteceu na Europa toda, menos em Portugal? Porque eles eram muito preciosos para o conquistador português, o primeiro rei de Portugal, e depois os seus descendentes também. Vamos contar como é que eles fizeram uma artimanha de trocar o nome da Ordem dos Templários para a Ordem de Cristo e colocá-los, ou seja, deram continuidade, respeitaram a Ordem do Papa, como é lógico, mas deram continuidade. Vamos falar disso. E vocês vão ver isso por todos os lados. Vão ver, olha, já falando um pouquinho disso, do lado exatamente da igreja de Santo Antônio, vocês vão ver uma capela até muito simples, mas da Ordem de Malta. Vamos contar a história também dos Cavaleiros de Malta ali, exatamente do lado de um mirante fantástico sobre Lisboa. Então vocês vão ter oportunidade de comer sardinha, ouvir falar de Templários, da Ordem de Malta, Santo Antônio, vamos misturar isso tudo. Nossa, vai ser vai ser muito interessante. Vocês não podem perder. Enfim, e depois nós vamos, no dia seguinte, claro, nessa noite vamos levar vocês para o hotel, no dia seguinte nós vamos fazer um roteiro muito mais calmo. Muito mais calmo. É feriado em Lisboa e, portanto, é normal a maior parte da cidade estar deserta. À exceção dos turistas que andam para um lado para o outro, mas o comércio está fechado. Então nós vamos visitar, até a pedido da Alba e do Anderson, um palácio lindíssimo, o Palácio de Queluz. O Palácio de Queluz que é muito parecido, ou tem a pretensão de ter o mesmo design do Palácio de Versailles. Era normal, nessa época, muitos dos reis das monarquias ao longo da Europa tentarem imitar o Palácio de Versailles. Queluz é exatamente um desses palácios. Não foi feito como palácio, mas foi se moldando, ele já existia antes, mas depois foi sendo moldado exatamente para ser um palácio real, porque a rainha de Portugal foi morar para lá. Vamos ver os jardins lindíssimos. Se no grupo tiverem, Anderson, fica a mensagem, se no grupo houver crianças,
serão bem-vindas, e a gente, inclusive em Queluz, no Palácio Queluz, existe uma coisa muito interessante. Existem vários espetáculos e várias peças teatrais, mas uma delas que é magnífica e que encanta não só as crianças, mas também os pais, é fazer com que as crianças participem da cerimônia de beijamão. A cerimônia de beijamão era a cerimônia do reconhecimento, tanto dos estrangeiros quanto da população local, da soberania do rei, né? Então, as crianças vestem-se, ou seja, chegamos lá com antecedência, as crianças são vestidas com as roupas da época, aquelas perucas, arranjam um parzinho, vão de mão dada, sendo apresentados por um dos funcionários do palácio ao rei e à rainha, que também são duas crianças. Então, é muito engraçado porque eles envergam o papel, né, de reis, de rei e rainha, e as crianças são apresentadas depois, dizendo, chegou aqui o Visconde João com a Viscondessa Maria. Então se aproximam, beijam e depois saem andando para trás, porque não se pode voltar as costas à sua majestade. Então é uma cerimônia interessante na sala do trono, na sala dos embaixadores, mas enfim, mesmo que não haja, é um palácio muito interessante, muito bonito de se visitar, os jardins também. É um palácio que tem tudo a ver com a monarquia de Bragança, foi ali que nasceu e que morreu Dom Pedro I. Vamos visitar o quarto dele, vamos explicar muitas das coisas e algumas das cartas. História pura, que tem tudo a ver com a história do Brasil, né, como é lógico. Vamos contar um pouquinho essa história, tanto da fuga, nem é fuga, a retirada estratégica de Dom João para o Brasil e depois o regresso dele e mais tarde o de Dom Pedro, por isso é que ele morre ali. Vamos contar quase a adoração do povo português pelo Dom Pedro, porque ele veio para Portugal bater-se com o rei Dom Miguel, que era seu irmão, e que usurpou o trono, tentando restaurar uma monarquia absoluta, ou absolutista, e Dom Pedro ficou do lado certo da história, do lado dos liberais, do lado dos constitucionalistas, que acabou derrotando o irmão, né? E esse reconhecimento do povo português existe até hoje, era mútuo, por isso é que o coração de Dom Pedro está, porque ele doou o seu próprio coração ao povo português, e está numa das igrejas do Porto, na Igreja da Lapa, e é o motivo pelo qual vocês vão ver duas estátuas de Dom Pedro I nas duas praças mais importantes de Portugal, uma em Lisboa, no Rossio, e a da Praça a Avenida dos Aliados no Porto, e vamos contar um pouquinho essa história. Mas pronto, isso para explicar que vamos visitar o Palácio Queluz, vocês vão gostar, isso da parte de manhã. Da parte de tarde vamos ver uma Lisboa totalmente diferente, uma Lisboa de edifícios arrojados, de arquitetura moderna, um bairro novo, uma extensão nova da cidade, ao lado do Rio Tejo, que foi completamente concebida para a exposição de 1998, que foi uma feira, tal como houve em Paris, como houve em várias outras cidades europeias, para comemorar a epopeia dos descobrimentos. Então, tudo nessa região lembra os mares, lembra a epopeia dos portugueses e os descobrimentos portugueses. Desde o shopping, que está feito num formato de um catamarã, com duas velas gigantescas, todas em vidro, que são edifícios de habitação, são apartamentos em duplexes todos, até o deck. Você entra nos elevadores e a impressão que você tem é que está mergulhando no mar, porque as paredes laterais, as paredes do elevador são digitais e elas estão sincronizadas com o movimento. Então, quando você vem do quarto andar, por exemplo,
para, sei lá, -1 ou -2, você passa pelo nível da água, vê as boias, vê os peixes, e quando chega embaixo, toca inclusive na areia. É muito interessante. Nossa, que lindo. Vocês vão ver a ponte, que nós depois vamos atravessar também, que é a ponte Vasco da Gama, que lembra umas velas triangulares de um barco. É uma ponte muito parecida com a ponte Rio-Niterói, para quem conhece o Rio, naturalmente. Foi, durante muitos anos, a ponte mais extensa, mais comprida do mundo. Ela tem 17 quilômetros de comprimento. A do Rio de Janeiro tem 13. Esta tinha 17. Hoje em dia já existem mais compridas. E, portanto, essa região vocês vão certamente gostar, porque tem muito verde, tem, como eu disse, edifícios de arquitetura muito arrojada, e vocês vão gostar de ver essa infraestrutura. Uma zona onde não existe recolha de lixo, por exemplo. Todo o lixo é sugado, é aspirado, mesmo dentro dos apartamentos, mesmo dentro dos hotéis. Você não tem recolha de lixo, caminhão de lixo na rua não existe nessa região, porque foi a segunda cidade no mundo, a primeira na Suécia, a segunda em Portugal, em Lisboa, onde foi montado um sistema de sucção de todo o lixo das casas para uma zona de reciclagem, né? E vamos falar nessa parte tecnológica também, vocês vão achar muito interessante. Bom, no dia seguinte, nós vamos, adiantando aqui um pouquinho, nós vamos conhecer uma outra região fantástica também, que é Sintra. Nós vamos ver talvez a zona mais romântica, mais sonhadora de Portugal. É exatamente Sintra. Sintra é o ex-libris do romantismo em Portugal. E vocês vão ver porquê. Nós vamos visitar um dos palácios, um palácio mais importante. Se você perguntar a qualquer português no meio da rua qual é o monumento com quem ele mais se identifica, com quem ele gostaria que estivesse em qualquer cartão de visita turística, é exatamente o Palácio da Pena, que está no alto da Serra de Sintra. Vamos explicar a sua origem, a sua reconstrução, quem foi o rei que fez isso, o rei consorte, porque a rainha era Dona Maria II, filha de Dom Pedro, e, portanto, ele era rei consorte, mas ele pagou do bolso dele toda essa obra, fez isso num tempo recorde. Hoje você olha para aquilo e diz assim, mas nem com a tecnologia atual eu fazia isso no dobro do tempo, quanto mais dentro do tempo que ele fez, de 9 anos. Vamos então fazer uma visita guiada a esse local, aos jardins também. Vamos descer depois a serra para visitarmos, claro, o centro histórico, para vocês comerem uma coisa típica dali, que são as queijadinhas de Sintra, que você conhece. Os travesseiros também, travesseiros exatamente porque lembra realmente uma almofada, né? Um travesseirozinho muito, muito fofo. Vamos ver toda a parte de azulejaria. Sintra, o centro histórico de Sintra é muito rico, é muito denso de coisas para vocês verem. E depois do almoço, nós vamos almoçar exatamente em Sintra, para vocês terem a oportunidade de saborear também a cidade. E vamos depois à Quinta da Regaleira, ou Palácio da Regaleira, como queiram. Um palácio mágico, um palácio místico, cheio de símbolos maçônicos, de símbolos esotéricos. Temos um poço iniciático, nós vamos descer o poço, vamos passar pelo meio de uma cascata, vamos andar no meio de túneis labirínticos e vamos sair no meio da cascata. Vocês vão ficar admirados com a quantidade de água que tem, com capelas trabalhadíssimas, onde você vê que é uma capela, obviamente, cristã, mas tem símbolos maçônicos. Vamos visitar a casa principal da Quinta da Regaleira e vocês vão ficar admirados com a profusão, a quantidade de símbolos que nós vamos encontrar passeando no meio dessa quinta. Eu acho que vai ser um dia
para ficar na memória de vocês, não vão nunca mais se referir a Sintra sem se lembrarem dessas duas experiências, do Palácio da Pena, do centro de Sintra, mas também da Quinta da Regaleira nesse dia. E depois, obviamente, vamos descansar. No dia seguinte, nós vamos sair de Lisboa. Nós vamos para uma península que fica um pouquinho mais ao sul de Lisboa, não muito, estamos falando de 40 quilômetros. Vamos atravessar uma ponte, vamos atravessar, obviamente, o Rio Tejo, vamos para o Além Tejo, ou seja, depois do Tejo. Tem esse nome porque Dom Afonso Henriques, conforme foi expulsando os árabes, veio de cima para baixo, né? Então, o Rio Tejo, como muitas vezes acontecia, os rios eram fronteiras entre os dois beligerantes, né? E o Rio Tejo fez essa função de fronteira. Quando conseguiu ser transposto, passou a ser Além Tejo, né? É essa província que é responsável por 1/3 da área de Portugal, para vocês terem uma ideia, né? Nós, obviamente, vamos a uma península chamada Setúbal. Chamam Península de Setúbal por causa da cidade de Setúbal. Ela é foz, essa cidade é foz do rio Sado, um rio lindíssimo, que já muitos milénios atrás serviu para vários povos subirem, entrarem para o interior para comercializarem desde vinho, cereais, enfim, várias coisas. Nós vamos falar um pouquinho desse passado, até do passado romano. Vamos explicar a vocês a origem daquilo que vocês hoje conhecem como conservas. Os romanos faziam isso exatamente ali. Foram descobertas há relativamente pouco tempo umas tinas enormes onde eles socavam o peixe, misturavam com sal grosso para levarem pelo Império fora, tanto pelas vias romanas quanto por via marítima, essas iguarias, que no fundo era o caviar deles, né? Ou seja, no interior não havia sal, e toda a dona de casa pegava uma pitadazinha disso e colocava como condimento na cozinha. Então é por isso que isso era tão caro para eles. Então vamos contar essa história das conservas, vamos depois dar um salto 2000 anos, vamos voltar a falar de conservas, porque por 3 vezes foi uma das indústrias mais importantes de Portugal. Todo mundo conhece as sardinhas portuguesas, o atum português, as cavalas portuguesas. Hoje tem até bacalhau assado em conserva, então vocês vão se deliciar com as conservas e vamos falar um pouquinho disso também. Mas ali em Setúbal, nós vamos visitar nessa península, além da cidade, vamos ver Troia, que é uma península que fica do outro lado, onde tem umas praias lindíssimas, de areias amarelas, douradas, quase infinitas, vão em direção ao Algarve, que é o Cabo Espichel, são praias lindíssimas, de condomínios fechados também caríssimos, alguns deles feitos por empresas árabes. Então, a decoração dentro dos condomínios, eu conheço alguns, são realmente magníficas, são condomínios fechados. Mas vamos ver isso a partir de Setúbal. Temos ali do lado a Serra da Rábida, uma das serras mais bonitas que Portugal tem, onde à volta da serra você tem praias e localidades com água verde esmeralda. Para quem conhece aquelas águas, sei lá, gregas ou praias italianas, de Capri, não sei o que, não fica a ver nada. São praias lindíssimas, lindíssimas. Então, tudo isso exatamente pela morfologia dessa região. Vamos visitar uma cidade muito interessante ali também, chamada Palmela. Vocês vão ver um castelo, que é hoje um hotel, uma pousada de Portugal, um dos hotéis mais luxuosos de Portugal, das cadeias de hotéis mais luxuosas, que são as pousadas de Portugal. Vamos descer até uma cidade do outro lado da serra, chamada Azeitão. O nome parece um pouco esquisito, mas vocês vão se deliciar com 3 coisas ali. Uma delas, umas tortas, que na verdade é um docezinho, uma delícia da gastronomia portuguesa, feita à base de ovo, de canela e de limão, e são muito fofas e são um dos quitutes da gastronomia portuguesa. Exatamente, da região. Nós vamos fazer uma degustação ali, vamos
fazer uma degustação também de queijos, que eles, exatamente por causa da serra, claro, os pastores tinham muitos rebanhos e, obviamente, onde tem pastores, onde tem rebanhos, tem naturalmente queijo. E esses queijos são queijos diferentes, são queijos pequenos, amanteigados, ou seja, bastante moles, com uma massa bastante mole, e vocês vão adorar, sobretudo porque vocês vão provar isso ao mesmo tempo que vão provar um vinho típico dessa região, conhecidíssimo, um dos vinhos mais famosos de Portugal, que é o vinho Moscatel. Então, nós vamos juntar queijo com vinho e as tortas. Então, esqueça quem tiver de dieta, essas coisas, quem tiver com tendências... Está tudo liberado. Não, inclusive, Anderson, está proibido vir quem estiver de dieta, entendeu? O cara está proibido. Nós só aceitamos quem... Porque a gente acha aqui em Portugal que a pessoa que vem fazer dieta em Portugal ou tem tendência suicida, né? ou vem para o país errado. Então, esqueça. Então, só aí vocês vão acabar de engordar aquilo que fatalmente já começaram. Bom, e nós vamos, depois desse dia, que vai ser bastante intenso... Mas olha só, deixa eu fazer uma pergunta agora. Como a cidade de Azeitão tem azeite, então, nessa cidade? Tem que ter. Perto. Vamos passar por eles. Vamos passar por eles. Você sabe que todo o Alentejo é a região maior produtora de vinho e de azeite. Normalmente, e nós damos depois essa explicação também, porque é que em todas as produções, os grandes produtores de vinho são também grandes produtores de azeite, ou muitos são. Porque é que historicamente se plantavam as duas coisas? Porque a colheita é uma depois da outra. Nós estamos agora em plena vindima. A época das vindimas é agora em Portugal. Quando acabar, aí meio de outubro, começa exatamente a colheita da azeitona. Então, é normal, sempre historicamente, durante séculos, haver movimentos de migração de pessoas, de trabalhadores, para colher a vinha, a uva. Depois que você colocou dentro dos tonéis, acabou com o trabalho do vinho, começa o trabalho do azeite. Da colheita, antigamente à mão, depois mecanicamente, hoje em dia passam uns túneis, as oliveiras são as azeitonas são sopradas e aspiradas, e portanto já ninguém mexe mais, e são podadas inclusive. Você vê as máquinas, entram em túneis, abraçam os olivais, e por isso é que vocês vão ver tudo muito bem alinhado, né? Tanto a vinha quanto as oliveiras. E toda esta região, desde aqui de Lisboa, quase até Barcelona, são olivais. Você, nos tours que nós fazemos para Barcelona, você cansa de ver oliveiras, né? Você sobe colina, desce colina e parece que é infinita, porque é mesmo, é quase daqui até Barcelona. Então, vamos passar por isso, porque nesse dia, nessa tarde, nós vamos dormir em Évora. Évora, que é a cidade mais importante do Alentejo. Nós falamos disso na live passada, lembra? Sim. Quando você me perguntou se valia a pena dormir uma noite em Évora, eu disse, não, claro que não. Vale a pena dormir pelo menos 2, né? Porque senão não dá para mostrar Évora. E nós vamos, então, dormir aí. Évora é uma cidade que foi fundada pelos romanos, como Évora Cerealis, exatamente porque essas planícies, até hoje, são muito abundantes em cereais, na época em trigo, sobretudo, centeio, mas centeio para o trigo dá numa cota um pouquinho mais alta. Mas, enfim, eram cereais. Essa cidade tem, claro, uma colina. A cidade é muito bonita porque ela é toda cercada por uma muralha, ainda, primeiro, romana, depois medieval, e o centro da cidade vocês vão ver conosco, porque vamos fazer uma visita guiada à cidade no dia seguinte, vão ver alguns monumentos romanos ainda, vão ver monumentos medievais, vão ver uma coisa curiosíssima, que é a Capela dos Ossos na Igreja de São Francisco. Vão ficar impressionados, sobretudo com a inscrição que está à entrada, vai fazer com que
as pessoas pensem duas vezes, mas não vou revelar, vou mostrar lá. Só quem vai, né? Só quem vai poder, vai saber. Então, Exato. agenda o seu lugar, garanta, porque já tem, ó, daqui a pouco já tem lista de espera. É isso mesmo. Então, depois nós vamos almoçar e vamos. Eu coloquei mais um almoço incluído aí em Évora, porque eu vou fazer questão, fazemos sempre questão que vocês degustem em cada região a gastronomia, os pratos típicos dessa região. E eu espero que aí tenhamos a oportunidade de conhecer exatamente a gastronomia alentejana. Nós, depois do almoço, vamos ali bem perto a uma cidade chamada Monsaraz. Monsaraz fica, mais uma vez, numa colina medieval, uma cidadezinha bem pequena, não tem nada a ver com Évora, bem pequena, mas vamos levar vocês lá para irem até o castelo. Vocês vão ver planícies imensas. É ali perto onde fica o maior lago artificial da Europa, que é a barragem do Alqueva. Foi feita uma barragem, ela deu origem a um lago, é o maior lago artificial da Europa. Vocês vão ver dali, vão achar muito interessantes as ruazinhas estreitas até ao castelo, com casas pequenas, mas todas brancas, caiadas, né? E uma calma, tem nada a ver com as cidades depois que a gente vai visitar. Então vocês vão achar muito, muito interessantes essas cidades também. Vamos voltar, obviamente, para dormir em Évora. E no dia seguinte, nós vamos sair dali para outra cidade medieval chamada Óbidos. Quem já ouviu falar de Óbidos sabe que vale a pena. Nós vamos conhecer a cidade da única maneira que dá para conhecer, que é a pé. O ônibus para bem na porta da muralha. Vamos entrar por onde entravam os cavaleiros medievais. Vão ver e vamos explicar porque é que ela tem uma entrada em Z, ou em S, em Z, né? Em curva e contra curva. Vocês vão achar curioso também, vão ver uns painéis de azulejos lindíssimos e vamos nos perder por aquelas ruazinhas medievais cheias de primaveras ou buganvílias, como a gente chama na Europa, se derramando em cima das varandas e dos telhados da cidade. Vamos poder andar por cima das muralhas também, exatamente onde andavam os arqueiros que defendiam a cidade. O seu castelo, vamos até lá, ele hoje é mais um dos hotéis das pousadas de Portugal. Nós, obviamente, não vamos poder entrar, mas vamos até à entrada, vamos contornar o castelo. Normalmente tem gente tocando, artistas se apresentando, ou tocando flauta, ou tocando violão, ou tocando violino. Enfim, o ambiente é fantástico. Vocês veem ali, a cidade de Óbidos tem feiras medievais, tem feiras do Natal, tem feira da Páscoa, tem feira de chocolate, e é onde vocês vão poder provar uma das coisas tradicionais de Óbidos, que é a ginginha. A ginginha, na verdade, é um licor feito com cereja, e vocês vão tomar isso numa taça de chocolate, porque eu faço questão que vocês tomem. Alguém aqui que está na live já tomou gengibre? Conta aí pra gente. Se não tomou, vai tomar. Se disser que não gosta, vai aprender a gostar, porque vocês vão ver que é uma das coisas fantásticas ali, é muito interessante. Portanto, dali dessa cidade nós vamos depois passar numa outra muito interessante, chamada Batalha, para vermos uma igreja de um dos mosteiros góticos, talvez o Ex Libris do estilo gótico em Portugal, e que foi copiada, inclusive, pelos ingleses, porque tinham perdido os projetos, incrível, tinham perdido os projetos dos monumentos góticos que tinham feito em Inglaterra, e como vieram sempre, historicamente, até hoje por motivos diferentes, mas vieram sempre muitos ingleses comercializar em Portugal, pensavam, inclusive, que essa catedral tinha sido feita pelos ingleses.
e mandaram aqui uns arquitetos que fizeram uma cópia e desenvolveram muitos dos monumentos que vocês conhecem em Londres, famosos, com estilo gótico, foram exatamente copiados do estilo desse Mosteiro da Batalha, que é um gótico diferente, é um gótico flamejante. Flamejante, estou fazendo assim com as mãos, porque lembra exatamente a chama do fogo, né? Nas janelas, nas portas. É muito bonito. Os vitrais que tem, o jogo de luzes, enfim. Não tem ali nada ao acaso, então vocês vão gostar de entrar num monumento desses. E dali vamos para Fátima, que é pertinho, e nós estamos numa planície. Fátima fica num planalto e nós vamos subir para terminar então esse nosso dia em Fátima. Nós vamos poder fazer uma visita guiada ao santuário, para quem não conhece, naturalmente, à Basílica da Santíssima Trindade, à Capelinha das Aparições. Para quem não conhece, o nosso guia vai sempre explicar, ou seja, neste caso até sou eu, porque vou acompanhar vocês, contamos a história dos segredos de Fátima, e a história de Fátima, porque vocês veem tudo aquilo, né? O fenômeno de Fátima. Vamos visitar os túmulos dos 3 pastorinhos. A última, que foi a Lúcia, a mais velha, foi a que morreu mais recentemente e já está, obviamente, sepultada lá também. Vamos visitar. E o pernoite em Fátima é proposital para que vocês tenham uma experiência, mesmo quem não é de confissão religiosa católica. Eu já vi gente chorando que nem cristão era, pela emoção da procissão de velas. Você nunca sai dali indiferente. Entendeu? Então, é um espetáculo à parte, vivido por quem, obviamente, quiser apreciar. E como é exatamente à noite, claro, uma procissão de velas é à noite, nós vamos estar bem próximos ali do santuário. Então, quem quiser fica no hotel, mas quem quiser vai connosco assistir à procissão de velas, é muito bonito, e depois voltamos, obviamente, para o hotel. No dia seguinte, vocês vão colocando questões, porque fiquem à vontade, pessoal. Olha, eu estou acompanhando aqui os comentários. A Mariana já tomou as ginginhas com chocolate, e a Márcia também. Então o pessoal já conhece um pouco, mas eu tenho certeza que vai valer a pena. A maioria não foi, então vão conhecer e vão amar. O chocolate não tem o que fique ruim. Não, chocolate vai mesmo até sem ginginha. Mas então, estava dizendo, no dia seguinte nós vamos conhecer uma outra cidade que já foi a segunda capital de Portugal. A primeira foi Guimarães, essa é Coimbra. Nós vamos, certamente vocês já ouviram falar de Coimbra, seja pela universidade que nós vamos visitar, vocês vão ver uma das bibliotecas uma biblioteca universitária mais bonita do mundo. Vocês vão ver, é realmente uma obra de arte. Nós vamos fazer exatamente uma visita guiada. Eu vou ter a oportunidade de explicar a vocês as 3 naves e o porquê. Vocês vão ouvir falar de morcegos dentro da biblioteca. Vamos visitar a capela de São Miguel, que fica ao lado, onde as moças da universidade fazem questão de casar, uma questão de brio, o orgulho dos estudantes da Universidade de Coimbra, a ligação que eles têm à sua universidade é muito grande, e esse é apenas um dos aspectos. O outro é eles, com aquelas capas, sempre se apresentarem cantando, tocando as baladas, os fados de Coimbra, nas escadarias da universidade. Então é muito bonito. Vamos conhecer a universidade, vamos contar também a lenda, ou a história, aqui neste caso a mesma história, do amor proibido de Pedro e Inês de Castro. Vocês vão perceber finalmente porque é que utilizam aquela expressão, mas agora Inês é morta. Vamos falar disso também. Vão se emocionar
com a história deles, os locais por onde eles se apaixonaram, por onde o amor deles foi proibido, as margens do Rio Mondego, e vamos conhecer um pouquinho disso tudo, antes de partirmos para uma outra região chamada Bairrada. Bairrada é um pouquinho mais ao norte de Coimbra, uma região onde vocês têm os melhores espumantes de Portugal, uma região que se chama Bairrada porque produzia muito barro e, portanto, é uma região muito grande. É uma região também onde é típico comermos, e por isso é que a gente vai para lá, o leitão à moda da Bairrada, ou seja, o leitão assado num forno de lenha, o mesmo tipo de forno que você assa uma pizza. Então ele é colocado num espeto e ele recebe calor, obviamente, de todos os lados. E é um leitão porque não é porco, né? Leitão é o filho da porca e tem esse nome leitão por causa de leite, ou seja, ele nunca comeu outra coisa, nunca se alimentou de mais nada a não ser de leite. E, claro, o paladar é completamente diferente. Então, é uma das coisas típicas e nós vamos seguir depois o nosso caminho um pouquinho mais acima para uma cidade que nem sempre está muito nos roteiros, mas fizemos questão de colocar aqui, que é Aveiro. Aveiro é conhecida como a Veneza de Portugal, devido à quantidade imensa de canais que corta não só a cidade, mas sobretudo a região. A cidade de Aveiro é apenas uma das cidades importantes dessa região. E vamos navegar dentro desses canais, vocês vão ter a oportunidade de andar não em gôndolas, porque isso é em Veneza, mas nos barcos parecidos que se chamam moliceiros. Vamos explicar porquê esse nome, vamos visitar as salinas, vamos ver casas coloridas de faixas multicoloridas verticais, vamos explicar porquê também. Vão ter oportunidade de provar, colocamos no roteiro também, uma degustação de ovos moles, sobretudo as senhoras já devem ter, quem está mais ligado à área de gastronomia, já ouviu falar dos famosos ovos moles de Aveiro, ou da região de Aveiro. Vamos explicar porquê e vocês vão provar, ou seja, aquilo que não engordaram depois lá embaixo, vão engordar ali, obviamente, porque aquilo é ovo e açúcar, praticamente, não sei o resto, mas pouco mais tem, né? Mas, portanto, vamos sair depois, vamos dormir nessa região. Vocês vão gostar muito do local onde vocês vão dormir. Nós sempre escolhemos hotéis diferentes, sempre escolhemos, não temos nenhuma obrigatoriedade, como existem muitas vezes outros colegas nossos, operadores, de estar casados com algumas cadeias de hotéis e, portanto, ficam sempre, os clientes ficam sempre ali. Nós não. Nosso objetivo é fazer com que vocês tenham experiências diferentes. E nesse, eu tenho a certeza que vocês vão gostar do local onde vão gostar de todos, mas esse é um local especial, é um hotel especial. Mas, portanto, vamos sair depois ali no dia seguinte para uma das cidades que eu mais gosto no norte de Portugal, e eu gosto tanto que eu moro nela, né? É a cidade de Viana do Castelo. Nós vamos visitar duas cidadezinhas, na verdade, Viana do Castelo, que fica na foz do Rio Lima, ou seja, junto à costa, e Ponte de Lima, que fica um pouquinho mais a montante do Rio Lima. Vamos explicar também porque o nome do rio, que é os romanos. Vamos visitar o Museu do Traje tradicional. Quem conhece aquela dança do Vira, que é típica do norte de Portugal, é exatamente desta região. Vocês vão ver isso. Vamos visitar o Museu do Traje para vocês terem uma explicação dos vários tipos de traje, porque as várias cores e os vários tipos de traje. Vamos visitar o Museu do Ouro, vão ouvir falar de filigrana, que é outra coisa típica de Portugal e, sobretudo, do norte de Portugal, junto da costa. Vamos costurar essa parte do ouro ou da ourivesaria com os pescadores, com os navegantes, vão entender porque é que Portugal, não tendo ouro, porque é que é tão tradicional o ouro
nesta região, vão perceber porquê. Vamos ter nesse local também um arraial minhoto. Nesse dia vocês vão encher vinho diretamente do barril, vocês vão buscar na churrasqueira sardinha assada, porco assado, vão ver uma dança, exatamente, viram a apresentação de um arraial minhoto, e, portanto, vamos jantar nesse local. Vai ser uma noite certamente inesquecível, das muitas que vocês vão ter. Essa certamente vai ser uma delas. Vamos, obviamente, dormir aí. No dia seguinte, nós vamos ver duas cidades muito importantes do norte de Portugal, que é Braga e Guimarães. Só surpresa, só coisas ótimas. Exatamente. Em Braga, nós vamos subir até uma colina por um funicular muito interessante, porque é o único funicular em funcionamento no mundo, movimentado, movido a água. Vocês vão achar muito interessante. Quando chegarem lá em cima, vão ficar admiradíssimos, porque é um dos sacromontes mais importantes do mundo. Os sacromontes foram mandados construir pela Igreja Católica, ou pela Santa Sé, para propiciar a quem não tinha oportunidade de fazer uma peregrinação a Roma ou à Terra Santa, ter a oportunidade de ter mais ou menos a mesma sensação num local ermo. Esses locais já eram santos antes de serem cristãos. Normalmente aqui na Europa nós dizemos que os locais são sagrados, o que vão mudando são as religiões. Esse é exatamente um caso típico. Vocês vão perceber ali em Braga onde é que o Aleijadinho e todo aquele pessoal de Congonhas se inspirou para fazer as obras que vocês, quem conhece, já visitou. Vão ver uma semelhança muito grande com o Sacré-Cœur, e em Paris, também para quem já lá foi. Vão perceber que este é muito mais sofisticado do que o Sacré-Cœur. Os franceses que me desculpem, mas isso não é uma palavra minha, não é um depoimento meu, é depoimento do curador, de quem cuida, estuda o Sacré-Cœur. Quando veio a Braga, disse que de todos os que conhece no mundo é o mais complexo, o mais místico, o mais completo que ele conhece. E vocês vão ter essa oportunidade. Vamos visitar então o centro de Braga, o centro romano, do tempo em que os romanos fundaram Braga como Brácara Augusta, e a Braga medieval também. Se estivéssemos na época da Páscoa, vocês veriam nessa cidade uma das festas que rivaliza com a de Sevilha, que é exatamente a da procissão, a Semana Santa de Braga, é conhecidíssima na Europa. Mas como nós vamos estar exatamente na Semana de São João, vocês vão ver que, tal como o Porto, a cidade de Braga comemora o São João. E vocês vão ver a cidade toda engalanada, toda enfeitada, toda jardinada. Os jardins de Braga, de Guimarães, aliás, do norte, de uma maneira geral, de Portugal, competem entre si, as prefeituras competem entre elas para saber quem tem os jardins mais bonitos. E vocês vão ver isso tudo, a animação da cidade, os palcos onde se fazem as festas à noite, e mesmo durante o dia, vocês vão ver uma animação realmente muito grande. Vamos almoçar e vamos para Guimarães. Guimarães, que é a cidade berço de Portugal, foi ali que Portugal nasceu, porque os pais do primeiro rei de Portugal moravam ali. Depois o primeiro rei de Portugal teve lá um zaguizado com a mãe, expulsou a mãe, a Dona Teresa, numa batalha, e acabou começando a conquistar o território aos árabes, né? Árabes não, mas aos muçulmanos. Os árabes nunca estiveram em Portugal, mas aos muçulmanos, ou seja, batendo os cristãos contra os islâmicos, né? E passou a ser então o primeiro rei de Portugal. Mas começou exatamente ali. E nós vamos ter a oportunidade de visitar essa cidade. Vocês vão ver coisas curiosíssimas
da Idade Média, um sistema de extinção de incêndio ou de chamamento às pessoas para correrem um incêndio, que certamente nunca viram. Vamos ver, está muito disfarçado, mas é muito interessante, muito curioso, e é uma das boas recordações que vocês vão levar de Guimarães. Vamos dormir naturalmente, e no dia seguinte nós vamos subir o Douro. Nós vamos para o Alto Douro, o Vinheteiro, para a região montanhosa, já perto de Espanha, onde é produzido, cultivado e depois trazido para baixo o famoso vinho do Porto. O vinho do Porto, para quem não sabe, não existe no Porto. Ele é comercializado no Porto, mas é produzido a quase 200 quilómetros, a 150 quilómetros mais a leste da cidade do Porto, nessa região que nós vamos mostrar a vocês, onde nós vamos ter uma visita guiada a uma vinícola, uma das mais antigas vinícolas. Vamos visitar a primeira região demarcada do mundo. Vamos explicar por que demarcada, porque foi colocado por marcos, exatamente pelo tal Marquês de Pombal, que eu falei no início da live. Vamos falar da importância que ele teve para o vinho do Porto. Vamos explicar a origem do vinho do Porto. Vamos explicar a morfologia do terreno, o terroir, é um nome um pouco snob, mas é o único que existe para, na indústria do vinho, justificar as características de alguns vinhos. O do vinho do Porto é um deles. Vamos explicar o que é que o vinho do Porto tem diferente do outro vinho normal, cultivado na mesma região, com as mesmas uvas. Então, com as mesmas uvas, você pode fazer vinho de mesa e vinho do Porto. Vamos explicar e entender porquê. E, obviamente, vamos prová-lo, né? Então, depois nós vamos descer, e eu estou dizendo descer porque essa região, obviamente, é bem alta. Nós vamos descer para o litoral para finalmente chegarmos ao Porto, né? Destino final desse vinho. Vamos conhecer a cidade do Porto, vamos conhecer a cidade de Vila Nova de Gaia, que está exatamente do outro lado da margem do Rio Douro, ou seja, na margem sul, na margem esquerda. Vamos visitar a cidade de Matosinhos, que fica do lado, praticamente colada com o Porto. Vamos explicar o que é que Matosinhos tem a ver com Santiago de Compostela. Vocês vão achar muito interessante as lendas, a própria origem da palavra ou do nome da cidade de Matosinhos, tem tudo a ver com Santiago de Compostela. Vamos contar essas lendas também. Vamos fazer um cruzeiro no Rio Douro. Vamos visitar uma das caves onde são armazenados esses vinhos que são produzidos lá em cima, que nós vimos na véspera, e vamos ver um show de fados típicos de Portugal. Isso nesse dia. No dia seguinte vai ser exatamente dia 23 de junho. Ora, dia 24 de junho é o dia de São João. A festa de São João é exatamente na noite de 23 para 24. Então a cidade, no dia seguinte, vocês vão ver que a cidade está completamente transformada, cheia de gente, cheia de barcos, cheia de iates, cheias de gente na rua, de balões. É muito típico do São João no Porto haver uns martelinhos de plástico sanfonados que têm um som característico e vão batendo na cabeça, sobretudo dos carecas. Eu já começo entrando naquela fase de passar a ter uma mente brilhante, então fatalmente alguém vai bater na minha cabeça também. Então vocês vão ver que toda essa animação, as festividades de São João é a festa do Porto, a festa do Porto. Então, e nós vamos fechar, digamos, a viagem de vocês exatamente com essa festa no Porto. No dia seguinte, nós vamos ter o desprazer de nos despedir de vocês, levando vocês até o aeroporto do Porto, para vocês vão regressarem ao Brasil, mas certamente com a mente cheia de boas imagens, o estômago ou a barriga cheia de, mais gorda, naturalmente, mas cheia de coisas boas, de bons vinhos, de uma boa gastronomia e, sobretudo, de festas que vocês vão ver do primeiro até o último dia.
É um pouquinho isso. E fora o conhecimento que o Alberto, vocês já perceberam que ele conhece tudo, mostra realmente detalhes que normalmente só quem mora em Portugal, que realmente tem todo esse cuidado, e realmente é uma aula, né? Hoje nós tivemos uma aula de Portugal. Então, esse roteiro totalmente personalizado, isso não existe, não tem, é algo realmente formatado exclusivamente para vocês, é uma viagem da Escultura, personalizada pela Glamour Operadora, que o Alberto é diretor. Então, assim, totalmente personalizado para vocês. Então, vai fazer toda a diferença, vocês não podem perder. Hoje o Alberto explanou cada detalhe do roteiro. Tudo o que a gente falou aqui, vocês já está incluído no pacote. Isso é importante vocês visualizarem a hora que a gente encaminhar os orçamentos. Vocês vão poder estar falando, né, com os nossos consultores, a Zilda, que é a nossa coordenadora de grupos, a Alba, que é a nossa diretora. Hoje ela não conseguiu estar aqui presente por um imprevisto pessoal, porém, eu não poderia deixar de levar para vocês, né, essa live com o Alberto, e realmente mostra bastante do como a Márcia está falando, né? Mostra o patrimônio realmente cultural que Portugal tem. Então, isso faz toda a diferença. Tudo em suaves prestações, fiquem tranquilos. Então, todo mundo tem como estar participando dessa viagem. E o mais legal é que vocês vão ter aí uma empresa que está, né, nos cuidará, né, de vocês, como nós daqui, para que vocês tenham a melhor experiência, tá? Isso é o principal. E isso não tem para vender em qualquer lugar, só aqui na Escultura. É isso mesmo. Maneric, olha, muito obrigado pela atenção, pela fidelidade dos que já nos seguem de outras lives que já fizemos juntos, não é? Sim. Anderson? Então, e de outras que se seguirão com virão. Exato. E, portanto, obrigado pela atenção, pelo interesse, e venham, porque eu sempre digo isso, que quando um ano como este trouxer uma porção de coisas desagradáveis, não vamos entrar aqui em detalhes, obviamente, mas este ano é quase para arriscar. Então, quando você tiver um ano como este, ou uma fase na vida menos boa como esta, você viaje para esquecer. Quando houver qualquer coisa muito positiva na sua vida, muito boa na sua vida, viaje para comemorar. E se não acontecer nada, você viaja do mesmo jeito, que você vai ver o que acontece. Então, fiquem um pouquinho com essa mensagem de esperança, de acalanto para o ano que vem. E da nossa parte, tanto da Glamour quanto da Escultura, nós vamos fazer o possível para transformar essa viagem de vocês numa sequência de momentos inesquecíveis e que vão levar vocês para casa, mas com a alma lavada em boas experiências. Com certeza. Pessoal, eu agradeço aqui cada um que ficou até agora. Olha, 1 hora já de live, muito interessante, são muitas informações e nós temos todo o roteiro detalhado, tá? A gente está fazendo tudo realmente com todo o cuidado para que vocês tenham a melhor experiência, tá? A Escultura sempre com as melhores parcerias para que você, cliente, para que você que nos assiste, aqueles que não conseguiram pegar a live toda, vai ficar salva. Então, não percam essa aula do Alberto, né? Ele é o meu professor. Vamos aprendendo uns com os outros, é só isso. Tá bom, Anderson, olha. Obrigado então. Obrigado, pessoal. Obrigado, Alberto, pela sua presença mais uma vez, pela sua gentileza em nos atender. E na próxima semana
eu vou ter uma outra live pelo Instagram, dia 22, tá? Mesmo horário. E aí, na outra semana, nós vamos falar de novo com o Alberto com mais um destino. Então, estejam atentos às redes sociais da Escultur. Nós sempre estaremos postando e trazendo novidades para vocês. Ok? Boa noite, né? Bom dia aí já, não é? Já é bom dia aí? Aqui são 15 para as 2 da manhã. Bom, obrigado, bom dia para você, Alberto. Boa noite a todos que ficaram conosco. Um grande abraço mais uma vez e até a próxima, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado.